carta do autor para você. Olá, querido amigo, a ideia deste produto é te levar a outro nível, porém para isso você deve prestar bastante atenção neste conteúdo-chave para obter melhor resultado. Ouça com atenção e ponha em prática estes valiosos ensinamentos capazes de mudar sua vida. Desde já te desejo tudo de bom. Dito isso, vamos ao livro. O livro de Apocalipse, explicado por Renato J.R. de Aguiar. O livro de Apocalipse é o último livro do Novo Testamento da Bíblia e é conhecido por suas profecias e imagens simbólicas. Aqui está um resumo do significado geral e dos detalhes mais importantes. Revelação de Jesus Cristo. O Apocalipse começa como uma revelação dada a João, o apóstolo, por Jesus Cristo. Ele revela eventos futuros que culminam na segunda vinda de Cristo e no estabelecimento do reino de Deus na terra. 7 igrejas. O livro começa com 7 cartas às 7 igrejas da Ásia Menor. Essas cartas abordam as condições espirituais e os desafios enfrentados por essas igrejas e contêm mensagens relevantes para todas as igrejas cristãs. Visões apocalípticas. A maior parte do Apocalipse consiste em visões simbólicas e apocalípticas que João teve. Estas incluem a abertura dos 7 selos, a trombeta e as taças da ira de Deus, que representam julgamentos divinos sobre a terra. O Anticristo. O livro menciona o surgimento de um poder maligno conhecido como a besta ou Anticristo, que enganará muitos e perseguirá os seguidores de Cristo. A batalha final. O Apocalipse descreve a batalha final entre as forças do bem e do mal, culminando na derrota do Anticristo e na vitória de Cristo. Novos céus e nova terra. O livro termina com a visão de um novo céu e uma nova terra, onde não haverá mais dor, sofrimento ou pecado, e Deus habitará com seu povo para a eternidade. O Apocalipse é um livro altamente simbólico e profético, e muitas interpretações diferentes têm sido propostas ao longo da história. É importante lembrar que seu principal objetivo é transmitir a mensagem da vitória final de Cristo sobre o mal e encorajar os seguidores de Cristo a permanecerem fiéis, mesmo diante de desafios e perseguições. Os 4 cavalos. Logo no início, João vê 4 cavalos com cavaleiros, cada um representando algo diferente. O cavalo branco simboliza a conquista, o vermelho a guerra, o preto a fome e o cavalo pálido a morte. Esses símbolos representam os desafios e sofrimentos que a humanidade enfrentará. 144 mil selados. O livro menciona 144 mil servos de Deus selados com o selo divino, simbolizando a proteção divina durante os eventos apocalípticos. Essa é uma imagem de esperança para os crentes. A besta e o número 666. A besta é frequentemente associada ao Anticristo e ao mal. O número 666 é considerado um número simbólico da imperfeição e do mal. Muitas interpretações foram propostas ao longo da história para identificar quem ou o que esses símbolos representam. A Nova Jerusalém. No final do Apocalipse, João descreve uma cidade celestial, a Nova Jerusalém, que desce dos céus. Ela é vista como o destino final dos crentes e representa a comunhão eterna com Deus. O julgamento final. O livro descreve um grande trono branco onde ocorre o julgamento final. Os mortos são julgados de acordo com suas obras, e aqueles que não têm seus nomes no livro da vida são lançados no lago de fogo, enquanto os crentes são recompensados com a vida eterna. Mensagens para as igrejas. As cartas às 7 igrejas contêm mensagens específicas para as comunidades cristãs da época, oferecendo conselhos e advertências espirituais. Essas mensagens também têm aplicações para as igrejas ao longo da história. Simbolismo numérico. O Apocalipse está cheio de simbolismo numérico, como o número 7, perfeição divina, o número 12, representando as tribos de Israel e os apóstolos, e outros números que têm significados específicos em seu contexto. Conflito entre o bem e o mal. Uma das mensagens centrais do Apocalipse é o conflito cósmico entre o bem, representado por Deus e seu povo, e o mal, representado pelo diabo e suas forças. Essa luta culmina na vitória final de Deus.
É importante lembrar que o Apocalipse é uma obra altamente simbólica e poética, e diferentes tradições religiosas e estudiosos têm interpretações variadas desses símbolos e eventos. Muitas pessoas o veem como um apelo à perseverança na fé, mesmo em meio à adversidade, e como uma expressão da esperança na vitória final de Deus sobre o mal. Os 7 selos e as 7 trombetas. O Apocalipse descreve a abertura de 7 selos, cada um desencadeando uma série de eventos catastróficos. Em seguida, são tocadas 7 trombetas, cada uma anunciando julgamentos divinos sobre a terra. Esses eventos simbolizam a intervenção divina na história humana e a manifestação da justiça de Deus. As 2 testemunhas. O livro menciona 2 testemunhas que profetizam e realizam milagres durante um período de tribulação. Elas são eventualmente mortas, mas ressuscitam, simbolizando a vitória final da verdade sobre o mal. A mulher dragão. João descreve uma mulher vestida de sol e um grande dragão vermelho que a persegue. A mulher representa a Igreja e Israel, e o dragão é identificado como Satanás. Essa visão destaca a perseguição da Igreja e a proteção divina. A marca da besta. O livro adverte sobre uma marca associada à besta que as pessoas recebem na mão ou na testa. Essa marca representa a lealdade à besta e ao seu sistema, e é vista como um símbolo de apostais e rejeição de Deus. Os 1000 anos. O Apocalipse menciona um período de 1000 anos, conhecido como um milênio, durante o qual Cristo reinará na terra. Isso simboliza a paz e a justiça que serão estabelecidas antes do julgamento final. A Batalha de Armagedon. O Apocalipse descreve uma grande batalha em Armagedon, onde as forças do mal são derrotadas por Cristo. Isso representa a derrota final de Satanás e seus seguidores. O livro da vida. O livro menciona o livro da vida, onde estão registrados os nomes dos crentes. Aqueles cujos nomes não estão neste livro são lançados no lago de fogo, que é uma imagem do julgamento eterno. A nova ordem celestial. O Apocalipse termina com a visão de uma nova ordem celestial, onde não há mais dor, lágrimas ou morte. Deus habitará com seu povo, e haverá promessa de vida eterna para aqueles que permaneceram fiéis. É importante lembrar que o Apocalipse é uma obra altamente simbólica e interpretativa. Suas visões e símbolos são destinados a transmitir mensagens espirituais e teológicas profundas sobre a vitória final de Deus sobre o mal e a restauração da criação. A interpretação do Apocalipse varia entre as diferentes tradições religiosas e escolas de pensamento. Os 4 seres viventes e os 24 anciãos. Na visão do trono celestial, João descreve 4 seres viventes com características de leão, touro, homem e águia, que adoram a Deus constantemente. Ao redor do trono, há 24 anciãos que também adoram a Deus. Essas figuras representam a adoração celestial e a santidade de Deus. As taças da ira. Além dos selos e das trombetas, o Apocalipse descreve uma série de 7 taças da ira divina derramadas sobre a terra, causando calamidades e juízos. Isso simboliza a intensificação da ira de Deus antes da vitória final sobre o mal. A queda de Babilônia. O livro apresenta a queda da Grande Babilônia, que é vista como um sistema corrupto e ímpio que se opõe a Deus. Sua queda simboliza o julgamento de Deus sobre o mal e a destruição de sistemas que se opõem à sua vontade. A noiva e o cordeiro. O Apocalipse descreve a noiva do cordeiro, que representa a igreja fiel, e o cordeiro, que é Cristo. O casamento da noiva com o cordeiro simboliza a união eterna entre Cristo e seus seguidores. Os novos céus e a nova terra. O livro termina com uma visão da criação de novos céus e nova terra, onde não haverá mais pecado, dor ou sofrimento. Isso representa a restauração completa da criação e a promessa da vida eterna para os crentes. A adoração celestial. Ao longo do Apocalipse, há numerosas cenas de adoração no céu, onde os seres celestiais e os santos adoram a Deus. Essas cenas enfatizam a importância da adoração e da devoção a Deus. A promessa da vida eterna. Uma mensagem central do Apocalipse é a promessa da vida eterna para aqueles que permanecem fiéis a Deus, apesar das tribulações e perseguições. Isso oferece esperança e encorajamento aos crentes.
A vitória de Cristo. O Apocalipse, em última análise, destaca a vitória final de Cristo sobre todas as forças do mal, incluindo Satanás e seus seguidores. Isso representa a realização das promessas divinas e a restauração da ordem divina. Lembre-se de que o Apocalipse é um livro complexo e cheio de simbolismo, e sua interpretação pode variar entre as diferentes tradições religiosas e estudiosos. No entanto, sua mensagem central é uma mensagem de esperança, fé e confiança na soberania de Deus sobre o destino da humanidade e da criação. As 7 trombetas e as 7 taças da ira. O Apocalipse descreve uma sequência de 7 trombetas e 7 taças da ira de Deus como julgamentos divinos sobre a terra. Esses eventos são uma representação simbólica das consequências da rebelião humana e da justiça divina. Eles mostram que Deus está agindo para trazer justiça ao mundo, mesmo que isso signifique juízos severos. A marca da besta. A marca da besta é um símbolo controverso e intrigante. É frequentemente associada ao anticristo e àqueles que seguem sua liderança. Essa marca pode ser vista como uma representação da lealdade àqueles que se opõem a Deus e sua verdade. A advertência sobre essa marca serve como um lembrete para que os crentes permaneçam fiéis a Deus, mesmo em face de pressões e tentações. A besta do mar e a besta da terra. O Apocalipse menciona 2 bestas, uma que emerge do mar e outra da terra. A primeira é frequentemente associada ao anticristo, e a segunda é seu aliado. Essas figuras representam poderes mundanos e sistemas que se opõem a Deus e tentam desviar as pessoas da verdade divina. A Batalha de Armagedon. A Batalha de Armagedon é uma imagem de uma grande batalha final entre as forças do bem e do mal. Ela culmina na derrota da besta e de seus seguidores. Essa batalha simboliza a vitória final de Cristo sobre todas as forças malignas e é uma fonte de esperança para os crentes. O novo céu e a nova terra. A visão do novo céu e da nova terra representa a restauração final da criação de Deus. Nesse novo estado, não haverá mais pecado, dor ou morte. A presença de Deus habitará com seu povo, e a comunhão perfeita será restabelecida. Isso é uma promessa de esperança e renovação para os crentes. As cartas às igrejas. As 7 cartas às igrejas da Ásia Menor contêm mensagens específicas para cada igreja. Essas mensagens abordam questões como fidelidade, perseverança e arrependimento. Elas são um lembrete de que a igreja deve permanecer fiel à sua fé e a Deus, independentemente dos desafios que enfrenta. O livro de Apocalipse é repleto de imagens vívidas e simbolismo profundo. Sua mensagem principal é que, apesar das tribulações e dos desafios enfrentados pelos crentes, Deus é soberano sobre todas as coisas e, no final, a justiça prevalecerá, o mal será derrotado e a comunhão com Deus será restaurada de forma completa e eterna. É um livro que oferece esperança e encorajamento para aqueles que permanecem fiéis à sua fé em Cristo. Os símbolos numéricos. O Apocalipse faz uso frequente de simbolismo numérico. O número 7 é particularmente significativo, representando a perfeição divina. Por exemplo, as 7 igrejas, as 7 taças da ira e os 7 selos. Além disso, o número 12, associado às 12 tribos de Israel e aos 12 apóstolos, também é importante. O arrebatamento. Embora o termo arrebatamento não seja explicitamente mencionado no Apocalipse, muitos interpretam as passagens que falam sobre os vivos sendo arrebatados para se encontrar com o Senhor nos ares como uma referência ao arrebatamento da igreja. A grande prostituta de Babilônia. O Apocalipse faz referência à grande prostituta de Babilônia, que é interpretada de várias maneiras, mas frequentemente representa um sistema religioso ou político que se opõe a Deus e à verdade. Sua queda é vista como um evento significativo nos eventos apocalípticos. As bodas do Cordeiro. O casamento entre o Cordeiro, Cristo, e sua noiva, a Igreja, é uma das imagens finais do Apocalipse. Isso simboliza a união eterna entre Cristo e os crentes fiéis e a celebração da vitória sobre o mal. O milênio. A interpretação do milênio, um reinado de 1000 anos de Cristo, varia entre as diferentes tradições cristãs.
Alguns veem isso como um período literal, enquanto outros o interpretam de forma mais simbólica. É associado com um tempo de paz e justiça antes do julgamento final. Julgamento do grande trono branco. No Apocalipse, o julgamento final é descrito como o grande trono branco, onde os mortos são julgados de acordo com suas obras. Aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida enfrentam a segunda morte, que é vista como a separação eterna de Deus. A Nova Jerusalém. A visão da Nova Jerusalém é uma imagem poderosa de uma cidade celestial onde Deus habitará com seu povo. As descrições incluem portões de pérolas, ruas de ouro puro e a ausência de escuridão. Essa visão representa a esperança da vida eterna com Deus. A autoria e data. A autoria do Apocalipse é frequentemente atribuída ao apóstolo João, que escreveu o livro enquanto estava exilado na ilha de Patmos. A data da escrita é motivo de debate, mas geralmente é considerada no final do primeiro século DC. O Apocalipse continua sendo uma obra fascinante e misteriosa que tem inspirado inúmeras interpretações e estudos ao longo da história. É importante lembrar que, independentemente da interpretação específica, o livro tem como objetivo central transmitir a mensagem de que Deus é soberano, o mal será derrotado e aqueles que permanecerem fiéis a Ele encontrarão esperança e vida eterna. E chegamos ao fim deste agradável conteúdo. Agradeço por ficar comigo até agora. O autor Renato J.R. de Aguiar. Gostei muito de sua gentil companhia. E caso tenha gostado, fique à vontade para entrar em nossa biblioteca e conhecer nossos produtos. Te vejo lá para que possamos juntos continuar crescendo na graça e no conhecimento. Paz. Se gostou desse conteúdo e quer nos ajudar a continuar produzindo, levando aprendizado e aproximando vidas do Eterno, deixe baixo o nosso e-mail e chave pix 12tribooficial@gmail.com. E já peço que pelos mesmos nos acompanhem nas redes. Lá sempre estamos postando conteúdos gratuitos e relevantes.